graça e paz do Senhor seja com todos que estão a ouvir ou eventualmente venham a ouvir. Apóstola Ana Leitão, eis-me aqui hoje para partilhar uma mensagem muito importante. Todas as mensagens que vêm de Deus são todas elas importantes. Não há mais ou menos importante, a diferença é a necessidade que cada um tem e como é que a palavra vá e prospere na nossa vida e nos molde, nos ajude a entrar no sobrenatural de Deus. Portanto, ao falar do sobrenatural de Deus, é esta mensagem que eu trago hoje. É fé, o título da minha mensagem é fé para entrar e operar no sobrenatural de Deus. Fé para entrar e operar. Tudo operar dentro do sobrenatural de Deus. Portanto, há 3 tipos do sobrenatural de Deus. 3 tipos. O tipo é o sobrenatural de Deus pela fé, por crer. Já sabemos que em Hebreus 11, o que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não veem. Portanto, fé é crer sem ver, fé é crer sem ter. É uma força sobrenatural que nos leva a atingir a excelência de uma forma que aos olhos do homem natural seria impossível. Então, porque por ela os antigos alcançaram a fé. E no mesmo capítulo, Hebreus 11, você pode lá ver, no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Deus existe, creiam, está o crer sem ver. Nós não vemos Deus, mas temos que, se realmente queremos alcançar algo dele, queremos favores de Deus, então temos que crer que ele existe, sem ver, sem tê-lo por perto, mas temos que, para entrar no sobrenatural dele e agradá-lo, temos que crer que ele existe e que ele é o Deus do impossível, que faz os impossíveis e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. É galardoador, ele ouve e responde o clamor de todos aqueles que o invocam o seu nome. E ele não falha. A fidelidade de Deus é infalível. E lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz que desde a antiguidade nunca se viu um Deus, nem nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha a favor de todos aqueles que nele esperam. Portanto, nosso Deus, o Criador, o soberano de todo o céu, terra e debaixo da terra, criador do mundo, e criou-nos a nós a sua imagem e semelhança. Um dos nomes dele é a grande águia, o fiel. As águias não voam por perto, pois não, elas vão ali, bem no alto, até o limite, para buscar a corrente do Espírito. É lá onde elas caçam, têm tudo o que querem. Então, nós queremos algo de Deus, temos que sobrevoar, tal como a águia, e ir para operarmos no poder do Espírito Santo, no poder sobrenatural do Espírito Santo. Então, este é o primeiro nível do sobrenatural de Deus, é a fé, né? E está ao alcance de todos. Há 3 tipos de fé: fé pequena, fé média e fé grande. Portanto, nós não vamos falar disto hoje, vamos falar de desenvolver. Portanto, um exemplo de fé pequena é o Tomé, que declarou que só acreditaria
que o mestre ressuscitou, se ele visse os buracos onde foram cravados, não é? Visse as marcas onde a injúria lhe foi infligida, e o mestre, quando apareceu, ele disse, ele então disse, mestre, mestre, e o mestre então disse, Tomé, porque vistes, crestes, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tá vendo? Então, fé é ter, é crer sem ver e crer sem ter. Ele quis ver o mestre, ter o mestre por perto, passou então a acreditar. Não, as coisas não acontecem assim, é o contrário. Portanto, o Tomé reverteu o valor do poder da fé. E quando é assim, nós não alcançamos a promessa. O outro tipo de fé é a do Pedro, não é? Que estavam todos no barco e viram, e entretanto o mestre afastou-se e eles viram o mestre, o barco, houve um vendaval muito grande e ele então viram eles todos, o mestre, pensaram que fosse até um fantasma, e ele então disse, mestre, eu posso ter contigo? E o mestre disse, vem. Então, ele, naquela fé, ele começou a andar por cima das águas e foi ter com o mestre. Só que no meio surgiu um vendaval muito grande e ele perdeu a fé e ia afundando. E então, o mestre disse que ele precisa de crer, não é? Porque no meio, quando queremos alcançar algo, queremos entrar, porque ele se chegasse perto do mestre, ele teria entrado no sobrenatural de Deus. Mas ele não alcançou a promessa, o mestre teve que vir socorrer ele não alcançou a promessa, porque ele vacilou, duvidou, tirou os olhos do autor e consumador da fé dele, que é Jesus, o mestre. Ele disse, vem, né? Então levantou-se o vendaval. Quando nós queremos alcançar algo de Deus, o inimigo vê, né? E tenta interceptar. E é isso que aconteceu exatamente com o Pedro, né? O inimigo interceptou a bênção dele e ele teria naufragado, ele teria afogado se o mestre não fosse e o resgatasse. Então, lá está, fé é crer e ser consistente, não duvidar, porque o Senhor diz que a alma dele não tem prazer naqueles que duvidam. Então nós não podemos duvidar, porque é preciso ter fé para agradar a Deus. Lá em Hebreus, versículo 6, capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todos aqueles que aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, a parte de princípio que você precisa de crer e ficar firme, ser forte quando aparecem as circunstâncias, quando o inimigo está a tentar interceptar a tua bênção e roubar a tua bênção. Então você tem que ficar firme, perseverar em oração, perseverar sendo paciente na esperança, não é? E esperar o mover de Deus, e isso vai te fortalecer e você então entra no sobrenatural de Deus quando você toma posse da tua promessa. E o terceiro grau de fé é a fé do centurião de Cafarnaum, que está em Mateus capítulo 8, versículo 5, não é? Que o servo dele estava, era um servo íntimo, não é? Estou aqui, os três servos, os três apóstolos falaram deste capítulo, e o que eu concluí que há a possibilidade deste servo ter sido um escravo para que era íntimo mesmo em termos de intimidades sexuais, nesse caso homossexuais, não é? Do centurião, não é? Porque fala de uma proximidade afetiva, mas os três, acho que é Lucas, João, Pedro, o Marcos, descrevem-no de uma forma que vê-se ali uma similaridade que dá a entender que havia uma intimidade mais do que familiar, não familiar. Então ele teve
ele não quis perder o servo e apelou ao mestre que fosse curar. E então Jesus disse que iria curar, e ele disse: não sou digno que tu entres na minha casa. Se tu apenas disseres uma palavra, o meu servo fica curado. Então, Jesus nem atentou para o pecado de homossexualidade, o tipo de relação que ele teve que ele tinha o tipo de, Jesus não atentou para o tipo de relação que o centurião tinha com seu servo, com seu escravo. Ele atentou para o tipo de fé que em todo o Cafarnaum, em todo Israel, ele não tinha encontrado o tipo de fé grande semelhante àquela. Então, é para ver que como a fé agrada a Deus. A fé agrada a Deus, e a fé nos leva a perdão de pecados, leva porque a forma, do jeito como ele crê no poder sobrenatural de Jesus, de certeza se Jesus sentasse a ministrá-lo, que ele não pode ter esse tipo de relação, porque ele está a inverter o valor, o curso natural da criação de Deus. Deus fez homem e mulher, não homem e homem. Caso assim, o curso de procriação, Deus disse: ide, procriar, multiplicar, encher a terra. Então, essa vontade de Deus não seria cumprir nunca. Se todos fossem homossexuais ou lésbicas, então esse plano de Deus nunca iria se cumprir. Então, isso inverte os valores, a origem da criação, do poder criativo de Deus. O projeto de Deus fica afetado. Então ali Jesus ficou deslumbrado com o tipo de fé que ele teve e pediu a Jesus só para exercer. Disse: disser só uma palavra, o meu servo fica curado. Então este tipo de fé é o tipo de fé que Deus requer de todo crente, que tenhamos realmente fé grande e creiamos que Ele, Jesus Cristo, é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que foi à cruz. Se Ele não tivesse fé em Deus, Ele não teria vencido a cruz, a rude cruz que tanto fez sofrer. Então, nós somos os seus seguidores, nós temos que exercer o mesmo tipo de fé, atentando para aquilo que ele fez, sendo imitadores dele. Não é? Se ele venceu a cruz, então nós também vamos vencer. É preciso termos fé. Então, este é o primeiro tipo do sobrenatural de Deus. É fé, crer sem ter, crer sem ver. Outro tipo de sobrenatural de Deus são visões. O terceiro tipo é sonhos. Portanto, esses três tipos são o sobrenatural de Deus. E para entrarmos neste tipo de sobrenatural de Deus, todos eles precisam de fé, mas com relação a visões e sonhos, isso já é dado por Deus. Então Deus vê em nós, somos predestinados, não é? Cada um já nasce ungido e predestinado para fazer algo aqui na Terra, e a determinado tempo, se nós realmente, se os nossos pais nos educarem dentro da palavra de Deus, então isto se cumpre. Aquilo que Deus planeou, desenhou e sonhou para nós se cumpre. Então, nós não vamos falar desses dois tópicos hoje, falamos amanhã ou numa outra ocasião, mas hoje só vamos ficar pelo primeiro tópico do sobrenatural de Deus, que é pela fé. O que é o sobrenatural de Deus? Portanto, é um tipo de fé grande que crê na infalibilidade de Deus. Acreditamos que nada para Deus é impossível e tudo é possível para nós que cremos no poder criativo de Deus e na fidelidade dele. Então, já demos, é um tipo de fé que
quebra as muralhas, que deita as muralhas abaixo. Vimos aquilo que Deus fez com Josué, lá em Josué 7. Deus quis acabar com o reino do rei de Jericó, que era muito idólatra, e o cheiro do pecado afrontava a Deus, porque o pecado tem cheiro, não é? E as narinas de Deus não aguentam. E então, porque o pecado fere a santidade de Deus, e a nossa desobediência ofende a autoridade soberana total de Deus. O rei de Jericó, o pecado era tanto, então Deus deu a Josué, que era o líder, deu aquela gente toda nas mãos, entregou-os nas mãos, e conduziu o povo durante 7 dias para rodear a cidade, seguindo estritamente aquilo que Deus mandou fazer. Depois vocês vão lá ler em Josué 7, capítulo 7, durante 7 dias, e ao 7º dia, eles, ao rodear a cidade, tinham que ir de madrugada, não fazer o barulho, e quando chegasse no momento em que Deus dissesse gritai, então eles tinham que gritar. E ao som do grito deles, Deus operou o sobrenatural, deitou a terra as muralhas do muro. É um muro que já não me lembro bem, já por acaso já há algum tempo não leio a história, mas que era impossível eles subirem para entrar. Então, para tomarem posse dos despojos e também matarem a todo cidadão, inclusive o rei, não é? Dizimar mesmo todo o povo idólatra. Então Deus tinha que deitar a muralha abaixo, e era uma forma que eles tinham de entrar, e isso foi um sobrenatural que Josué teve que acreditar. O Josué era líder, não é? Ele teve que acreditar, porque se ele não acreditasse em Deus, ele não tivesse fé, porque muitas das vezes Deus nos fala, mas no momento de exercer, de obedecer a Deus, para que Deus cumpra aquilo que Ele nos prometeu, vacilamos no meio, duvidamos, aparecem circunstâncias, baixamos os braços, mas Josué creu, ficou firme, conduziu o povo, instruiu o povo, ordenou o povo, e Deus então materializou, né? E isso na nossa vida é igual, ter fé. Então, por que eu uso o termo infalibilidade de Deus? Muitas das vezes as pessoas dizem, Deus promete e falha. Não, Deus não falha. Às vezes coisas demoram, a promessa de Deus demora, porque tudo é no tempo de Deus, não é do nosso jeito, não é do nosso tempo, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus, porque no processo, antes que Deus nos galardoe, Deus nos testa. Nós isso tudo passa pelo teste do tempo, não é? E no teste do tempo, Deus está a sondar os nossos caráteres, nossas atitudes, nossos pensamentos, os nossos tudo que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós dizemos, as nossas atitudes, se nós estamos a murmurar, se estamos a falar mal de alguém, se andamos na roda dos escarnecedores, se andamos na fornicação, no adultério, de todo tipo, as nossas bênçãos ficam condicionadas. Então, muitos não recebem a promessa por causa do pecado. Não, mas eu quando digo infalibilidade de Deus, Ele é fiel de tal forma, mas a fidelidade dele fica condicionada por vários fatores, culpa nossa. Um dos fatores é incredulidade. Já viu Tomé? Jesus, quando apareceu, ficou muito aborrecido com ele e disse-lhe: não sedes incrédulo, sedes crente. Jesus ficou mesmo indignado. É para ver como incredulidade é um pecado que aborrece a Deus.
porque impede a Deus de abençoar-nos. Ele ama a prosperidade do seu povo. Nós somos seus filhos. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, deixamos de ser filhos da escravidão do império satânico, não é? E passamos a ser filhos da promessa. Somos livres debaixo da autoridade daquele que nos resgatou do meio das trevas e nos transportou para o reino do amor do Pai. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou do reino das trevas para o reino da luz. Então, Deus nos chama para que nós tomemos posse da promessa e da prosperidade dele. Passamos a ser herdeiros e co-herdeiros dele, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Passamos a ser idôneos e participantes das heranças no Santo. Então, ele tudo faz para cumprir a sua promessa. Mas por causa do nosso pecado, por causa das dúvidas, do medo, incredulidade, esta prosperidade de Deus fica condicionada e muitas das vezes nós não a recebemos. Muitos grandes heróis da fé, né? Quando fiz a escola bíblica, por acaso ainda tenho aqui este livro, Heróis da Fé, muitos grandes heróis da fé, ungidos, cheios de unção, cheios do poder de Deus, não tomaram posse da promessa por causa do medo, do vacilar, né? O duvidar. Entraram em depressão com a carga espiritual, né? A carga espiritual, quando vem, né? É preciso termos fé, muita fé, porque no reino de Deus, o reino de Deus é tomado à força. Quando se diz o reino de Deus é tomado à força, Deus te deu a tua salvação, você agora toma bem conta dela, corre a tua carreira, paga o preço da tua salvação, santificando progressivamente, porque sem a santificação ninguém virá a Deus. E você sabe que você ganhou um inimigo, e esse inimigo também vai correr para impedir que você tome posse dessa coroa da vida eterna. Então, por isso que você tem que atentar bem para a tua salvação e correr a tua carreira, pagar bem o preço da tua salvação, combatendo o bom combate da fé, crendo no Senhor o tempo todo, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé, o tempo todo, sem desfalecer. Quando você, depois de você fazer tudo, ele sabe que você fez tudo. Se você desfaleceu, ele vem em teu socorro e diz: não, este meu servo, ele se esforçou. E ele vem, então levanta e carrega o colo. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua fidelidade, porque ele sabe que nós somos fracos, mas nós somos fortes nele, que nos fortalece. E é todo aquele que realmente se esforça, mesmo no pouco, sobre o muito ele nos coloca. E isso tudo é movido pela fé. Fé que vai mover o coração de Deus. E Deus ama a nossa prosperidade, porque a nossa prosperidade não é a nossa prosperidade, é a prosperidade dele. Ele, como pai, ele cuida do filho, porque se ele não cuidar, ele vai ser difamado. Então, o nome dele vai ser vituperado. Que tipo de pai que não chama o filho, põe do seu lado, debaixo do seu esconderijo, e agora não cuida, tem falta de comida, adoece e morre, não tem teto, não tem família, não tem nada. Não, o Deus não é um Deus de desorganização. Ele é um Deus de ordem e Deus de lei, é um Deus de justiça, é um Deus de amor, não é? É um Deus fiel, é um Deus santo. Ele é um Deus santo e ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. A palavra dele não falta um tintim para ele vazia, antes faz o que lhe apraz e prospera para tudo quanto é enviada. Nós muitas das vezes não tomamos posse das bênçãos por causa dos nossos pecados. Então, e por causa de nós agora, porque nós somos filhos de promessa, não somos filhos da escrava, não é? Já vimos
a Sara e Agar, depois já falamos um pouquinho acerca disso, né? Nós somos filhos da promessa, filhos do Abraão. Deus disse que abençoará o fruto do ventre dele, aliás, toda a sua geração, o fruto do ventre é da Sara. Toda a geração dele, toda a sua descendência, não é? Essa é a promessa que Deus tem para todos nós. É muito importante que nós entremos no sobrenatural de Deus. Eu até pus aqui uma nota que Deus me falou, porque é a força do tipo de fé que precisamos para quebrar barreiras e vencer qualquer situação, circunstâncias do pecado à santidade. É o tipo de força, a fé, o sobrenatural de Deus é o tipo de força que precisamos para vencermos qualquer circunstância, vencermos qualquer barreira do pecado à santidade, ou seja, o pecado que nos impede de tomar posse da salvação. Sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, o pecado é uma barreira. E a fé para entrar no sobrenatural, crer no pecado e trabalhar para negá-lo, é preciso você realmente entrar. Nós precisamos entrar no sobrenatural de Deus, acreditar no pecado e acreditar que nós sozinhos não conseguimos largar e ver-nos livres desse pecado, que precisamos do poder de Deus, e isso vai requerer-nos entrar no sobrenatural de Deus. Para nos santificarmos do pecado à santidade. O sobrenatural de Deus é tenebroso, e é tenebroso, em certas circunstâncias é tenebroso, é difícil, porque é a mistura de fortalezas, de trevas, do inferno contra o reino da luz e do amor de Deus. Entrar no sobrenatural de Deus é tenebroso, é difícil, porque fortalezas se levantam de tal forma para impedir-nos de entrar no reino da luz, de entrar no reino dos céus, de entrar no reino do amor do Pai. E é nesta altura que muitos de nós não tomamos posse da plenitude, da glória, da bênção de Deus, por causa dessas fortalezas que se levantam para poder interceptar a vontade de Deus, porque o sobrenatural de Deus é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer que tudo nos vá bem e Deus quer que nós tomemos posse do melhor, porque tudo já nos foi feito, já nos foi dado. Lá em Efésios 1:3 diz: bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele pagou o preço. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo se fez maldição por nós, para que as bênçãos de Abraão chegassem até os gentios. Então nós já fomos abençoados, porque Jesus Cristo já pagou, ele abriu o caminho, rasgou o véu do pecado. Nós antes não podíamos louvar ao Senhor, nós antes não podíamos adorar, nós antes não poderíamos ir à presença do Senhor por causa do pecado que fere a santidade de Deus. Mas depois Jesus Cristo rasgou o véu do pecado, consumou o pacto de sangue, desceu ao inferno, julgou e condenou a Satanás, tomou-lhe a chave da morte e nos deu a chave da vida e vida eterna, e abriu o caminho para que nós tivéssemos, todos tenham acesso ao Pai através dele. Lá em João 14:6 diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então nós temos acesso ao Pai, tudo já nos foi feito, mas por causa das fortalezas que se levantam, muitos de nós ficamos privados de tomar posse do sobrenatural de Deus, de entrar, operar e tomar posse da vitória dentro do sobrenatural de Deus. Portanto, é tenebroso, por isso é que o medo, os inimigos do sobrenatural de Deus, é o medo, a incredulidade, o pecado, não é? As dúvidas, o pecado de iniquidade. O pecado de iniquidade é aquele tipo de pecado que nós temos consciência que pecamos, temos consciência do pecado e não fazemos nada para eliminar esse pecado, para negar esse pecado, para deixar esse pecado.
né, decidimos, pura e simplesmente acomodamos e decidimos viver nesse pecado. Como muitos, a nível geral, todo mundo sabe que ter duas mulheres é o adultério, é contra os princípios de Deus. Antigamente não era, mas Jesus Cristo veio aboliu isso. O apóstolo Paulo diz que de preferência cada um tem a sua mulher, para que evite a tribulação na carne, e isso é adultério contra o Senhor. Isto foi abolido, mas todo mundo sabe, mas aqueles que não conhecem a Deus, não têm ainda Deus e não têm fé nenhuma, não é? Acomodam-se e dizem que estão bem, porque o pecado é bom e está bom, e vão indo, não é? Então isto é o pecado de iniquidade. Comete o pecado, sabe que está em pecado e decide viver no pecado. Então é o pecado de iniquidade. Esses são os inimigos do sobrenatural de Deus. Há outros, mas nós vamos ficar nestes. E você depois vai ver, cada um tem a sua fraqueza, não é? E é muito importante que você identifique a tua fraqueza e trabalhe nela, porque é ali, nesta fraqueza, que Jesus vem e nos ajuda. Né? Já o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele, e quando nós somos fracos e reconhecemos e pedimos ajuda, porque acreditamos que dependendo de Deus nós somos mais do que vencedores. Isto é um sinal de humildade e mansidão, não é? E aceito, porque queremos o amor de Deus, queremos a proteção, queremos a ajuda de Deus, e então vamos tudo fazer para receber a instrução de Deus para mudar essa situação e sermos mais fortes. É ali que entra o Efésios capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura para que ficais firmes contra as astutas do diabo. Só este capítulo dá para ir 3 ou 4 ou 5 lições, só este versículo, não é? Porque revestir na força e poder de Deus envolve muita coisa, mas falando só nesse pouquinho, quando nós somos fracos, reconhecemos que somos fracos, mas que o poder de Deus nos faz fortes, e acreditamos que nós somos capazes de fazer tudo aquilo que nós acreditávamos que não éramos, nem seríamos capazes de fazer, mas com Deus somos capazes de fazer. Então ali o poder de Deus aperfeiçoa a nossa fraqueza, e isto é fé em ação. Isto é fé em ação, que é liberta pela palavra de Deus. Nós ouvimos, acreditamos, aí vamos fazer, decidimos praticar para vencermos essa área fraca da nossa vida. E isso agrada muito a Deus. Isso agrada muito a Deus. E o amigo do sobrenatural de Deus é a reverência a Deus, reverência ao Espírito Santo. Se você for lá na minha página na página da igreja, do Facebook, que é Igreja Evangélica Rise and Shine, você tem ali algumas lições acerca de reverência a Deus. Eu depois vou também pregar outra vez, porque tenho aqui muitas mais, porque referência a Deus é um tópico que podemos passar o ano todo a falar acerca disso, porque envolve muitos aspectos que nos levam à santificação, nos levam a agradar a Deus e nos levam à santificação. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Uma forma muito resumida de reverência a Deus é atentar para a sua santidade, atentar para a sua soberania, a sua santidade. Deus é santo, ele diz: eu sou santo, sede santos. Então nós temos que nos santificar para realmente estarmos próximos de Deus, ele se agradar de nós e nos abençoar e cuidar de nós. Ele é soberano, aquilo que ele diz, a lei dele é para ser cumprida. Então, na íntegra, com Deus não há condescendência, não é, hoje eu pratico, talvez, não há Deus, ou é ou não é. Então, nós não podemos acrescentar a nossa vontade ou a vontade daquele ou daquele.
é a vontade dele para o homem. Ele sabe com que ele nos fabricou, ele sabe a nossa fraqueza, a nossa força, a nossa limitação, até onde nós podemos ir, aquilo que nós podemos e que não podemos fazer. Então ele determinou, assim ungiu, enviou o seu filho para nos ensinar o caminho para Deus. Os discípulos que estavam com Jesus escreveram e adicionaram os testemunhos com o poder do Espírito Santo, depois de receberem a unção do Espírito Santo lá em Atos 2, que é o Pentecostes, não é? Então eles também testemunharam e nós temos este o manual que Deus nos deu para nós sabermos o que é que Ele quer que nós façamos, como é que Ele quer que nós andemos, para nós o agradarmos e termos lugar na Nova Jerusalém, que é a cidade de Deus, para estarmos perto dele, porque se nós não estivermos limpos, nós não vamos estar perto dele, porque ele é santo e o pecado fere a santidade dele. Então é para ver a reverência, não é? O praticar os mandamentos, o primeiro e segundo mandamento, que também envolve muitos outros ingredientes. Está em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, com todo o teu ser, e amar, este é o primeiro e grande mandamento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende a nossa salvação. Então isto é reverenciar a Deus, não é? Reverenciar o Espírito Santo de Deus, para não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, porque Deus perdoa. Enquanto estivemos na era da graça, Deus perdoa o pecado contra a santidade dele, mas não perdoa o pecado contra a autoridade dele. O pecado contra a autoridade tem a ver com a obediência, com a obediência e submissão às suas hierarquias, às instituições que ele estabelece na terra. A Bíblia é uma autoridade de Deus. Aquele que violar os mais pequenos mandamentos, fica escrito no livro, não é, da vida ou da morte, nesse caso do livro da morte, e quando chegar o dia de julgamento, todos nós vamos aparecer diante do tribunal de Deus. Né? E cada obreiro será digno do seu salário, cada um terá de acordo com as obras das suas mãos e segundo também a sua fé. Então por isso que é preciso termos fé para vencermos o pecado, para não pecarmos contra Deus. Então, reverência à santidade e autoridade soberana, absoluta de Deus, o zelo de Deus em nós, né? O zelo de Deus para agradar a Deus, tudo fazer para agradar a Deus, o temor a Deus, né? Unir o nosso coração ao temor do santo nome do Senhor e tudo fazermos para não entristecermos o Espírito Santo de Deus em nós, né? Sermos diligentes nas coisas de Deus, para tudo realmente fazermos o melhor que conseguirmos para não aborrecer a Deus, né? A integridade. Tanto a santidade, a reverência inclui a santidade, a autoridade, a reverência à santidade, a autoridade soberana e absoluta de Deus, o zelo de Deus em nós, o temor, a integridade, tanto esses atraem milagres de Deus para a nossa vida. E milagres de Deus é sobrenatural de Deus. Nós para termos, quando nascemos de novo, não é? Nascemos de novo, saímos do reino das trevas para o reino da luz, conhecemos a Jesus, confessamos com a nossa boca, cremos no coração e fizemos a confissão, recebemos Jesus. Então vamos andando aos poucos com Deus, ouvindo e praticando a palavra. O temor de Deus a palavra vai lavando a velha natureza e aos poucos o nosso pensamento vai sendo renovado pelo poder da palavra. O Espírito Santo vai trabalhando, vai limpando, vai purificando e nos vai regenerando. Regeneração é o processo do novo nascimento, do velho eu para novo, e é regeneração que nos catapulta para a salvação e vida eterna. Lá em João 3, está ali, Jesus disse que se na verdade nós não nascermos da água e do Espírito, nós não entrarmos no reino dos céus. E outras das coisas também, esse é Deus a revelar, um dos inimigos que
que realmente também impedem-nos de tomar posse, de entrarmos no sobrenatural de Deus e operarmos dentro do sobrenatural de Deus e tomarmos posse da vitória dentro do sobrenatural de Deus, ou seja, termos o milagre de Deus. O milagre de Deus é a vontade de Deus para a nossa vida, porque Ele ama a prosperidade nossa, é o novo nascimento. Muitos, que há milhões de crentes e na igreja mesmo, não é, que não nasceram de novo. Tem Jesus como Salvador, mas não tem Jesus como Senhor. E quando nós já somos crentes, especialmente de longa data, já sabemos que já estamos acostumados a vir à igreja, somos servos de Deus, mas nós não atentamos para a santidade e a soberania de Deus. Não nos preocupamos em santificação, em santificarmos, em lavar as nossas vestes para o pecado, ou seja, negar o pecado e sermos resilientes. Né? É o processo de abnegação, e sermos persistentes nisso, firmes nisso e sermos resilientes em correr a nossa carreira, largando o pecado, com os olhos postos no autor e consumador da nossa fé, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Então isso vai impedir-nos de nascer de novo, se nós não atentarmos para a santificação progressiva, e mudarmos de atitude, mudarmos de sentimento, mudarmos de pensamento, aprendermos a depender de Deus, a termos esperança, a acreditar na palavra, que é a palavra que cura, que é a palavra que lava, que é a palavra que liberta, que é a palavra que sara, que a palavra é que nos faz um vaso novo, e que nos dá o cheiro agradável, que ministra o coração de Deus, que Deus se agrada de nós, porque os pecados abominam, o cheiro do nosso pecado abomina a Deus. Nós não nascemos de novo. Então é muito preciso, é muito importante a reverência. A reverência a Deus vai nos levar a santificar para Deus, e a santificação nos leva a nascer de novo da água e do Espírito. Batizamos nas águas, que é o processo de purificação, e o nascimento do Espírito é o batismo que Jesus faz conosco. É o batismo que Jesus faz. Ele mesmo foi submetido a esse tipo de batismo quando ele, depois de receber o Espírito, ele foi levado ao deserto para Deus então treiná-lo e capacitá-lo para ele tomar posse do ministério, começar então o ministério dele aqui na terra. Então, e Deus depois testou-lhe, ali em Mateus 4, podem lá ver, ele foi submetido ao teste de resiliência e abnegação, não é? E reverência a Deus, e ele passou com distinção. Não é? Podem lá ler em Mateus 4, está ali, e Jesus passou o teste de resiliência, de abnegação, e Deus provou que realmente ele está apto para tomar posse, para entrar e operar no sobrenatural de Deus. E ele então entrou e operou no sobrenatural de Deus. Uma das passagens que é triste, não é? Mas quando mataram o primo, o João Batista foi degolado, não é? Jesus entrou no sobrenatural de Deus. Ele ficou forte, não é? Entristeceu-lhe muito, acredito que ele deve ter chorado, é primo dele, que veio adiante dele, abriu os caminhos para que ele então viesse como rei e então fizesse a obra, não é? E, eles tinham, acho que 6 meses de diferença um do outro, mas assim que Jesus ouviu que ele foi decapitado na prisão, cortaram a cabeça, Jesus foi e pregou mais o Evangelho, não é? Ele não ficou triste, não ficou deprimido e não se revoltou a querer agora retaliar ou a vingar-se ou barafustou, não. Ele ficou ali forte e recebeu a notícia, e com a postura como um senhor, não é? Ele tomou a sua cruz e foi após Deus. Mataram o meu primo, eu vou fazer a coisa certa.
eu vou curar, eu vou libertar os cativos, eu vou dar vista aos cegos, eu vou curar os leprosos, não é? Eu vou pôr os coxos a andarem, vou expulsar os demônios, não é? Libertou cativos da prisão. Então, isto é entrar no sobrenatural de Deus. Apesar da dor que ele tinha, ele não se deixou mover pelos sentimentos e nem se deixou mover pelos problemas de afeição. Né? É o primo, é a família, ele não se deixou mover, ele continuou. Entrou no sobrenatural de Deus e tomou posse. Né? Porque realmente quando Deus tem algo para nós, o inimigo levanta-se e muito faz. Então, para tomar posse do milagre de Deus, temos que ser consistentes, persistentes naquilo que queremos alcançar, sem duvidar ou vacilar. É muito importante. Porque se nós duvidarmos, voltamos para trás. E com Deus, se começarmos algo com Deus, temos que ir em frente, porque Deus, quando começa algo em nós, Ele nunca deixa nada pela metade. Enquanto Ele não cumprir, Ele não descansa. Ele vai sempre em frente. Ele nunca nos abandona, nós é que o abandonamos. Ele nunca chega tarde, nós estamos sempre atrasados com Deus. Não é? Ele chega sempre a tempos e a hora, e tudo, muitas vezes, depende de nós. Porque Ele está de mão estendida para abençoar. Ele tem ouvido sempre atento às nossas orações. Isaías 59. Mas por causa do nosso pecado, lá está Isaías 59, versículo 2, por causa da nossa iniquidade, isto priva-nos de entrar no sobrenatural de Deus e tomar posse da plenitude da glória dele para a nossa vida. Então, para tomar posse do milagre de Deus, temos que ser consistentes, persistentes naquilo que queremos alcançar com Deus, sem vacilar ou duvidar, sem olhar atrás, orando, confiando e confessando a palavra de vida, a palavra da verdade. Deus te agrada muito, louvando, adorando, orando a todo tempo, em orações de súplicas, e entrar em grandes batalhas, intercessões, não é? Para obrigar o diabo a largar, a não interferir, para não haver interferências com a tua bênção, com a tua relação com Deus, com o teu negócio com Deus. Obriga o inimigo a sair da área e a libertar aquilo que é teu. E é em grandes intercessões, em grandes guerras espirituais é que nós alcançamos isso. E intercessão é entrar no sobrenatural de Deus. Intercessão, guerra espiritual é entrar no sobrenatural de Deus para arrancar do diabo aquilo que ele rouba, não é? Que ele passa tempo a roubar. Então, você também passa tempo a interceder para ele restituir aquilo que rouba. Então, atraindo a unção de Deus que fortalece, não é? E esperando depois do impossível de Deus. Nós, quando entramos de batalha espiritual, não é? Atraímos a unção, louvando, confessando a palavra, crendo no Senhor, sendo consistente, persistente, todos os dias, batendo no trono da graça de Deus. Batei, abre-se-vos-á, buscai, encontrareis, pedi, dá-se-vos-á. Todo aquele que busca, encontra, todo aquele que pede, dá-se, todo aquele que procura, acha. Então, batendo no trono da graça de Deus, é impossível nós não tomarmos posse do sobrenatural de Deus, porque a unção de Deus, Espírito Santo, estará sempre conosco, não é? É um elemento de guerra principal. Nós sem Espírito Santo nada podemos fazer, não é? E então nós tomamos posse do sobrenatural de Deus, sendo persistente, consistente, não duvidar, santificando para o Senhor, agradando o Senhor, não, evitando rodas escarnecedores, os julgos, tender do dedo, falar vaidade, na Isaías 58, versículo 9, não é? Então, isso tudo leva-nos a entrar no sobrenatural de Deus e operar no sobrenatural de Deus. E a fé é que move o nosso operar. O tempo todo que, enquanto estabelecemos um alvo e temos a promessa de Deus e agarramos essa promessa, a fé
é que vai nos levar a ficarmos firmes. Temos que trabalhar bem no músculo da fé. Atenção, a fé não é um músculo. Eu uso muito isso para poder ajudar os irmãos a entenderem, né? Jesus, quando disse que se vós tiveres, lá em Marcos, é Marcos 11, se não me engano, 11, 23, talvez, se vós tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, e disseres essa montanha ergue-se, lança-se no mar, isso vos será feito. Então, Jesus comparou a fé ao tamanho de uma mostarda para ilustrar a parábola, quando ele falava em parábolas, né, para ilustrar aos discípulos, para eles acreditarem que seja um pouquinho, creiam que seja um pouquinho. Então Deus já tem algo, né? Dá a Deus algo para que onde Deus possa agarrar, para poder te ajudar, para poder operar, porque Deus opera na fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Se o teu coração e a tua mente não estão ligados e você está vazio, como é que Deus vai operar? Então, trabalhe no músculo da fé. Eu, a dizer músculo da fé, estou a falar em parábolas para ilustrar que este lado, a tua fé, você não tem nada lá, não é? É algo sobrenatural, é algo que como é que se diz? Nós temos que trabalhar em nós, no nosso coração, na nossa mente, crer. Da mesma forma como nós vimos algo e acreditamos, mas nós também podemos pura e simplesmente dizer: puxa, eu existo, quem é que me fez? Quem é que criou o primeiro homem? Quem é que criou a primeira mulher? Quem é que criou o sol, as estrelas, o mar, as árvores, os animais? Quem criou isso tudo? Não é? Então há alguém superior. E esse alguém, o seu nome é Jeová, o seu nome é Deus. É um Deus omnipotente, omnisciente, omnipresente, não é? E que é um Deus do impossível e ele opera no sobrenatural. Onde a fé, ele opera. Então dá ao meu pai qualquer coisa. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, então o meu pai pode te ajudar. Não é? Creia. Então eu falo, então, como parábola, eu coloco a fé num tipo de músculo que temos que trabalhar. O coração tem músculo, né? Então, quando os médicos querem reanimar, eles não esfregam o coração. Então, a fé, vamos ver também se a fé tem lá um bocadinho de músculo para esfregar, para ver se ele também cresce, né? para animar, para crescer, né? Porque a fé tem um nível. Jesus provou que a fé tem um nível e é preciso todos trabalharem nesse nível de fé. Então, o músculo de fé tem que ser trabalhado para poder, então, agradar a Deus. Vamos ver aqui o exemplo de pessoas que tinham promessa de Deus, tinham ajuda de Deus e que não venceram porque não entraram no sobrenatural de Deus. O exemplo muito simples, Aló, lá em Gênesis 9, Gênesis 9, 20, deixa eu ver, acho que não pus, mas deixa eu ver, vamos lá, acho que é Gênesis, já vejo no instantinho, também não custa nada, acho que é 19 ou 20, não, espera, 19, exatamente. Portanto, aqui, a Ló, Deus enviou os anjos, lá está, a cidade de Sodoma e Gomorra estava tão infestada com pecado, o Senhor já não aguentava o cheiro do pecado, então feria muito a santidade de Deus. Então Deus tinha mesmo que aniquilar, dizimar esta cidade. Mas o Abraão intercedeu pela família que tinha lá, tinha Ló, e então Deus atendeu ao pedido do Abraão, que ele era amigo de Deus, e foi lá para removeu Ló e a sua mulher. E aqui o anjo disse:
aqui em versículo 22, diz, Gênesis capítulo 19, versículo 22 diz: apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou, enquanto ele não tiver chegado. Então, Deus, então, os anjos do Senhor disse a Ló e a sua família para apressarem, para correrem, porque Deus está prestes a enviar o fogo do enxofre, não é? A chuva de fogo do enxofre que vai eliminar a cidade. Então, o que é que ele fez? Correram, muito mesmo, correram, e os anjos deram tempo, mas aqui no versículo 20, vamos ler o 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E o que acontece aqui? Aí a mulher do Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ora, por que ela ficou convertida numa estátua de sal? Porque não largou o pecado. Já viu como o pecado impede de nós entrarmos no sobrenatural de Deus? Não largou o pecado, virou para trás por várias razões, mais estas, não é? Porque se Deus foi eliminar uma cidade que estava enlameada em pecado, eles mesmos foram vítimas. Quando os anjos foram à casa deles, o Ló inclusive ofereceu as filhas. Eles não quiseram, queriam varões, era o pecado de homossexualidade, mas até eles consumarem o pecado de homossexualidade, faziam vários outros tipos cometiam vários outros tipos de aberrações, e Deus já não aguentava, não é? Então, Ló e a família receberam o milagre de Deus, não é? Para o livramento de Deus, eles tinham que obedecer. Lá está a obediência. Eles tinham que obedecer a riscas, sem condescender, sem vacilar. A Ló condescendeu. Deixa-me olhar para a última vez. Deixa-me olhar. Isso é condescendência. Não olhe para trás. Os anjos foram muito explícitos e perentórios. Eles disseram: não olhe para trás. Eu até nem sei onde está aqui este versículo, deixa eu ver. Então disseram aqueles anjos: Ló, tens alguém mais aqui? No versículo 12. Tens genro, teus filhos, tuas filhas e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante já viu? O pecado, o clamor aqui é pecado, tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor enviou-nos a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus agentes, ao que haviam tomado as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador os olhos, e ao amanhecer os anjos apareceram ao Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Deixa-me ver onde é que está, no versículo 17, e aconteceu que tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida e não olhes para trás, está a ver? Aconteceu que tirando-os para fora, os anjos disseram: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte para que não pereças. E a mulher, já viu? Favor de Deus, misericórdia de Deus, prosperidade divina de Deus. Deus ama a prosperidade do seu povo, mas ela olhou. Quando nós temos tantas promessas de Deus, e está tudo, a palavra de Deus está lá em Deuteronômio 30, Deus diz que a palavra não está no céu para nós termos desculpa de dizer: olha, nós não nos santificamos porque a palavra que nos santifica está no céu, não podemos ir ao céu porque é muito longe, é impossível para a capacidade humana. A palavra dele continua a dizer: a palavra não está no mar para que nós tenhamos desculpa de dizer: nós não praticamos a palavra, nós continuamos sem santificar porque a palavra está no oceano, nós não sabemos nadar e não podemos ir até lá, senão perecemos. A palavra está junto de ti, junto da tua boca. Escolhe vida,
hoje e viva. Deuteronômio 30. E Deus deu-lhes a escolher vida. E ela olha para trás. Já viu como é que nós somos? A fraqueza humana, a natureza pecaminosa, como nos leva a não tomar posse do sobrenatural, que é o milagre de Deus. É um milagre que o marido e as filhas tomaram posse. Ela não tomou posse. O medo, falamos acerca do Pedro, que tirou os olhos do coisa, não é? De Jesus, não entrou, não é? Não tomou posse. O Tomé também não tomou posse, porque Jesus indignou-se muito. Então, o medo é terrível. Vamos ver aqui em 1 Samuel um exemplo do medo, não é? Em 1 Samuel não, vamos ver primeiro em 1 Samuel 17, aqui é acerca de Davi. O Davi o Davi e Golias. Não vamos lá ler, você toma nota e depois lê com calma. Tanto era um exército do Saul, não é? Do povo israelita. O Golias era um soldado filisteu, e que ele era tão grande que os outros soldados não precisavam de guerrear, que ele sozinho fazia a festa toda. E por ele ser gigante mesmo, os soldados tremiam, ninguém ousava enfrentá-lo. E não eram poucos soldados, eram batalhões. Batalhões. Então, o Davi ofereceu para combater o Golias. É ridículo. Porque se um pelotão com montes de soldados estavam a tremer perante um ser gigante, vem um ser tão franzino, tão pequenininho, e dizer: quem é esse incircunciso que está a afrontar o povo de Deus? O que é que Davi tinha de diferente entre aqueles soldados? Aqueles soldados tinham toda a armadura, tinham todo o recurso físico que lhes pudesse proteger da mão do filisteu. Eles eram muitos, poderiam juntar-se todos para cima do Golias, mas ninguém se atrevia a chegar perto. Olha, o que é que Davi tinha? Fé grande. E a fé do Davi, inclusive o rei Saul disse para poderem pôr-lhe o fardamento, aqueles ferrolhos, o escudo, os ferros, para que ele não morresse. Mas ele era tão franzino e disse: não, eu estou fora, eu estou fora, eu se for com isto, eu vou operar fora daquilo que eu costumo operar. Ele estava acostumado a operar no sobrenatural de Deus, com a fé, né? Só a fé dele. E uma das formas que prova, uma das coisas que prova, ele diz que ele enfrentou leões e ursos quando vinham abocanhava as ovelhas, ele lançava-se, abria-lhes a boca e tomava as ovelhas dentro. Então ele já estava acostumado a operar o sobrenatural de Deus. E quando ele foi a Golias, até o Golias ficou ofendido. Quem é você? Mas isso até é uma ofensa para a minha pessoa. Em vez de você dizer: eu quero algo que me dê um desafio, que me dá gozo, que me leve a fazer um pouquinho mais de esforço. Agora, uma coisinha dessa é só com um sopro. Isso aqui é um insulto para a minha pessoa. Então, o Davi disse: ok, mas tu vens a mim com a espada, com a lança e com o escudo, mas eu vou a ti aqui em nome do Senhor dos Exércitos. A fé. E o que aconteceu? Ministrou o coração de Deus. Deus operou sobre a palavra dele, né? Sobre a atitude, no pensamento, Deus e de ações, né? Deus operou. Deus não lhe deixou ficar mal. Porque a fé, a nossa fé,
agrada a Deus, Deus nunca nos deixa ficar mal. Deus opera sempre e o mundo vê a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Ele foi reconhecido, olha a diferença, ele usou o nome de Jesus como espada e como escudo. Olha a diferença, os servos tinham espada que se vê, não é? Que se pega, que eles podiam usar, mas de nada lhes valeu. Mas a fé que Davi tinha era uma fé que vence o mundo. E esse tipo de fé agrada a Deus. É a fé do centurião. Não precisa de ver, não precisa de ter, mas crê e age. Crê e age. Então, é o tipo de fé. A Ana está também em Samuel, 1 Samuel 1. Vamos lá, a Ana, um pouquinho. 1 Samuel 1, que diz até: a Ana a Ana e Penina eram duas mulheres do Elcana, não é? A Penina tinha filhos e a Ana era estéril, era estéril, era uma enfermidade para a glória de Deus, não é? Porque diz aqui que Deus tinha cerrado ela madre. A Ana, porém, aqui no versículo 5, porém a Ana dava uma parte, porém, Senhor lhe tinha cerrado a madre, tanto ela não tinha filhos, porque Deus tinha, ela era estéril pela vontade do Senhor. Então, quando Elcana trazia coisas para sustento da sua família, não é? Ele dava uma boa parte à esposa, à Penina, e para os filhos e para eles, mas a Ana ele dava uma parte melhor e abundante, porque ele amava a Ana. Mas só que a Ana não era feliz, porque Ana não tinha filhos e a Penina provocava, não é? Afrontava muito. Lá está, coisas de rivais. E ela, muito triste, ia à igreja orar. Pois vocês leem 1 Samuel, capítulo 1. Ela ia à igreja com o marido, iam, acho que era uma vez por ano. E assim eu fazia ele de ano em ano, sim, uma vez por ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. A Ana estava mesmo muito amofinada, muito triste, muito abatida por causa da rival que a afrontava. Ela até não comia, perdia fome. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Porque está mal o teu coração. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, e Ana, claro que não é? Ela queria entrar no sobrenatural dela. Ela disse: não, eu acredito no meu Deus. E ela então iam à igreja. No versículo 10 diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez uma promessa a Deus. Quando nós fazemos uma promessa a Deus, é muito importante que cumpramos, porque Deus vai cobrar. Ela fez a promessa a Deus, fez a caminhada, operou no sobrenatural de Deus, e olha o que Deus fez. E sucedeu que, perseverando, viu? Sendo persistente, consistente. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Ela não calou a boca. Orava, intercedia, louvava. Entrou no sobrenatural de Deus para obrigar o diabo a dobrar o gelo e largar o que é dela. Ela fez a promessa e determinou a cumprir.
fez a caminhada de fé para tomar posse. Porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se movia a sua voz, pelo que Eli a teve por até embriagada. Nós, quando estamos a fazer caminhada de fé, muitos não nos chamam de malucos. É só ora. Até a mim me disseram, muita oração não quer dizer nada. Eu é que sei que quer dizer tudo. Para mim, muita oração quer dizer tudo, porque Deus diz, muita união com Ele é muita bênção. E a Ana aqui é uma prova disso. Muita união é muita bênção, né? E até o sacerdote, o sacerdote a olhar para ela, já viu, o amor não suspeita mal. E ele a suspeitar mal dela enquanto ela está em comunhão com Deus. Nós muitas das vezes fazemos isso, por isso é que muitas das vezes nós perdemos bênção e não entramos no sobrenatural de Deus. Estamos a murmurar, estamos a apontar o dedo dentro da igreja, dentro da congregação dos santos. E o Espírito Santo de Deus está aqui. Está a ver. Né? Eu ali, ao invés de atentar para, se calhar, deixa-me orar por ela, não sei o que se passa, ela está aí, eu vou orar por ela. Está a pensar que ela está embriagada. E disse-lhe ali, até quando estarás tu embriagada? Até lhe vai zangar e tudo. Já viu a ousadia? Aparta de ti o teu vinho. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela falar com Deus, em intimidade com Deus. Já viu como muitos de nós mesmos líderes cometemos o pecado de blasfêmia contra o Senhor, sem nos apercebermos. Isto foi um pecado de blasfêmia. Ela estava em comunhão com Deus. E ele está a dizer que ela está embriagada. Ele não pensou, acusou-a mesmo. Quando ele diz, e disse-lhe ali, até quando estarás tu embriagada? Então ele concluiu que ela estava bêbada. E enquanto ela estava a falar com Deus, estava em espírito e em verdade. Porém, Ana respondeu e disse, humildemente, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada do espírito. Se fosse qualquer uma de nós crente, esse pastor, eu nunca mais vou lá naquela igreja. Quem que ele pensa que é? Eu estou a orar a Deus e vem dizer que eu estou embriagado. Pastores, chama os pastores nome de não sei quantos. Acaba por perder a bênção também. Porque não teve a atitude correta perante a tribulação, perante a injustiça. Nós temos que vencer a injustiça para entrarmos no sobrenatural de Deus. Eu não disse que havia outros tópicos, outras coisas para entrar no sobrenatural de Deus. Temos medo, temos a dúvida, temos o pecado de vários tipos. Vencer as injustiças. A Ana aqui, ela venceu a injustiça. Ela não respondeu na mesma moeda. Ela não se irritou. Ela respondeu em humildade e mansidão. Ela disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada do espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Já viu as nossas atitudes, nossos sentimentos, nossos pensamentos? Já viu a diferença que faz para entrarmos no sobrenatural? Ela concebeu o filho, pôs o nome de Samuel, 4 anos depois, não cortou o cabelo. 4 anos depois, foi oferecer, foi semear aquilo que ela prometeu ao Senhor, na casa do Senhor. E ele tornou-se um dos grandes profetas. Substituiu o Eli. Só nesse bocadinho cobrimos muitas coisas que nós, como crente, não entramos no sobrenatural de Deus, não tomamos posse por causa dos nossos pecados.
não vencemos injustiças, somos arrogantes, somos soberbos, invejosos, delatrosos, enfim, e isso impede a Deus de nos abençoar, mesmo que Deus queira até exercer a misericórdia um pouquinho mais, Ele não consegue porque Ele é santo, Ele é justo. Então, aqui, em primeira, temos também a viúva de Sarepta. Esta entrou. Havia em Israel muitas viúvas, creio que eram mais de 3.000 viúvas, pobres, porque não era na altura de seca em que Elias orou e Deus havia seca, não havia seca 3 anos, não é? E o Elias, Deus disse a Elias para ir para perto do rio, Deus o alimentava, enviava o corvo, ele levava a carne e ele então bebia da água do rio, mas com a seca deixou de chover, não havia mais água, o rio secou, então Deus disse a ele que vai para Sarepta, está lá uma viúva que Deus já tinha providenciado para o alimentar. E então a viúva o acolheu, não é? Mas antes, isto está em 1 de Reis 17, podem também lá ir ler. Entretanto, o Elias, Deus opera do método dele, lá está. Não é do nosso jeito, não é do jeito que nós queremos, não é da forma como nós estamos à espera. A bênção de Deus nunca vem no pacote que nós estamos à espera. Estamos sempre à espera do pacote cor-de-rosa. Muitos de nós perdemos bênçãos de Deus porque não entramos no sobrenatural de Deus e como não entramos no sobrenatural de Deus, não reconhecemos Deus quando Ele aparece. Perdemos a oportunidade, não tomamos posse da bênção. Ela, da forma como o profeta disse, ela disse, vive o Senhor teu Deus, não é? Que não tenho nada, só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. Por quê? Porque ela respondeu isso porque o profeta disse para ela ir e fazer um bocadinho de bolo primeiramente para ela. E então ela disse, bem, se o que eu tenho mal chega para mim e para o meu filho, vem você ainda pedir-me que eu faça primeiramente para ti e depois então vai fazer para meu filho. Isso não vai dar. Mas ela disse, bem, é o homem de Deus, tá? Ela era temente a Deus e reconheceu o poder de Deus e entrou no sobrenatural de Deus. E ao entrar, Deus lhe abençoou. Depois de ter feito isso, ele disse, ela vai e pede vasos. Quantos vasos tem? Tudo quanto é vasos, pede vizinhos, traga tudo. E quando ela trouxe os vasos, sobrenaturalmente, Deus fez descer o azeite e encheu esses vasos todos. Quando não tinha mais vaso, o azeite parou. Ele disse, vai, vende do que sobrar, come tu e teu filho. E, entretanto, havia outras viúvas em Israel que eram pobres e que não tomaram posse da bênção, porque estava lá o homem de Deus para abençoar. Estava lá Deus para abençoar, não é? Mas não tomaram posse. Aqui o general Naamã também entrou no sobrenatural de Deus, aqui em 2 de Reis, capítulo 5, não é? Ele entrou no sobrenatural de Deus, ele era leproso, ele era o chefe de um exército de rei da Síria, era um grande homem, perdão, diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Então, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher dele, da mulher de Naamã. Perdão. E disse a menina disse então à senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Tanto era o Eliseu. O Elias já tinha sido arrebatado para Deus. O Eliseu tomou a capa e ficou a operar no mesmo ministério que o Elias. Então, porém,
disse a menina, ele então foi, pediu o aval ao patrão, o patrão então, que é o rei da Síria, deu-lhe a carta e ele então foi ao profeta em Israel. E só que chega lá, ele, lá está, vemos aqui no versículo 10, diz, 9, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa do Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã ficou muito indignado e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão no lugar e restaurará o leproso. Lá está. O Naamã estava à espera que o milagre de Deus viesse do jeito que ele desenhou. Não é? Mas lá está. É do jeito de Deus, no tempo de Deus, como Deus quer, como Ele quer, onde Ele quer, do jeito dele, do princípio ao fim. Então, os anjos disseram, aleluia! Então, ele indignou-se e foi embora. E disse, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se indignado, porque o rio de Jordão era um pouco turvo. Não era sujo, mas era um pouco turvo, comparado com aqueles dois que ele queria. Por ele ser o Senhor, não é? Um general rico, então vai agora tomar banho naquela água turva, então não podem dar a mim algo do meu estatuto. Lá está, o dinheiro lhe subiu a cabeça, não é? A altivez, o pecado. A altivez bloqueia a possibilidade de nós acreditarmos e entrarmos no sobrenatural de Deus. A altivez origina a soberba. Né? Estão todos ligados. A arrogância, né? Pelo título, posição ocupacional, pela conta bancária, não é? E então ele disse, não, que isto? Eu agora? Não, que isto? Então não entrou no sobrenatural de Deus. E nisto é para apontar que quando Deus quer nos abençoar, o inimigo levanta-se para interceptar. Lançou-lhe uma seta do espírito de superioridade, não é? Para impedir-lhe de receber a bênção dele. Mas Deus é misericordioso e lhe deu mais uma chance. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Está vendo? Os servos viram que o inimigo cegou-lhe o entendimento. O inimigo secou o entendimento do general Naamã para não ver essas 3 simples palavras. Lava-te e ficarás purificado. O Eliseu disse, lava-te, mergulha-te 3 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Esta palavra toda, os servos resumiram em 3. Lava-te e ficarás purificado. Isso é que fez o clique, que limpou-lhe a cegueira. E ele diz, e eu chamo isso misericórdia de Deus, que usou aqueles servos para exortar-lhe, porque ele já ia embora, ia perdendo a bênção. Então, como os servos lhes falou, ele então entrou no sobrenatural de Deus. E então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Já viu? Foi por um triz. Vacilou. Venceu, porque Deus deu oportunidade mais uma vez e ele atentou.
ele deu um passo de fé e tomou posse. Muitos de nós não tomamos posse porque não damos aquele passo de fé. E para terminar, vamos ver só aqui a parábola do talento em Mateus 25. Nós só vamos dar atenção aqui em Mateus 25, versículo 14 a 30. Diz, que é Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Tanto a parábola dos 10 talentos é o sermão do Senhor. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro deu 2, e ao outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade, ou seja, segundo o seu talento, o seu dom, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles 5 e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, os que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo, lá está, mas o que recebera 1 talento, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do senhor. O que é que ele teve ali? Medo, receio, dúvida. Tudo. Uma mistura de tudo. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se e o que recebera 5, como granjeou outros, Deus então abençoou mais, não é? Isso quer dizer, granjear talentos é acumular tesouros no céu, é correr a nossa carreira, fazer a nossa chamada, lavar as vestes no sangue do Cordeiro, servir ao Senhor, crescer, ser maduro na fé, maduro, apresentar como um obreiro que maneja bem a palavra do Senhor. O obreiro que maneja bem a palavra do Senhor é aquele que é treinado, é provado, é capacitado e é aprovado. 1 Timóteo capítulo 3, e ele apresenta-se como um obreiro que maneja bem a palavra e santifica-se, ouve e pratica a palavra de Deus. Então ele acumula tesouros no céu. E este acumulou tesouro nos céus. Quando acumulamos o tesouro no céu, é fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito está lá, é o amor, a fé, a benignidade, longanimidade, esperança, a humildade, a mansidão, temperança. Esses frutos do Espírito, todo crente, Deus vai requerer de todo crente no dia que aparecermos todos no tribunal de Deus. São tesouros que nós, aqui na terra, granjeamos e acumulam-se no céu. Em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem tudo consomem. Tudo da terra fica cá. A glória desta terra não vai para a terra, para o céu. Nada é nula. A glória do céu é mais pesada, é verdadeira e eterna. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem e onde o ladrão não mina e nem rouba. Então, é isto que os outros fizeram, que tinha 5 talentos, granjeou, correu a sua carreira, serviu a Deus, santificou, lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, granjeou outros talentos e o Senhor lhe adicionou outros 5, ele ficou com 10. O que tinha 2 também trabalhou igual e de acordo com a medida dele, da fé dele, o talento, nesse caso a medida da fé dele, o Senhor então lhe acrescentou 2 vezes mais. O que tinha 1, olha o que o Senhor lhe fez. Então aproximou-se, vamos ver aqui, no versículo 24.
Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro. Já viu? Ele já pensou aquilo que ele achou que Deus é. Ao invés de amar o Senhor, o amor não suspeita mal, não é? O Deus não é duro, Deus é justo. Mas olha o que ele diz: eu achei que eu conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Deus é um Deus de impossível. Ele semeia onde Ele quer e ajunta onde Ele quer, não é? Ele até usa coisas loucas para confundir as sábias. Veja lá. E atemorizado, teve medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Mas foi isso que Deus disse? Desobediência. Onde é que está a obediência? Obediência traz prosperidade e desobediência traz o quê? Maldição. Deuteronômio capítulo 28, não é? De 1 a 14, são bênçãos por obediência. E Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15 até versículo 68, são as maldições por desobediência. Os outros dois, os que tinham 5 e 2 talentos, por obediência, eles receberam as bênçãos que é de entrar no gozo do Senhor. Mas já este, ele não recebeu. Respondendo, no versículo 26, respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então, já viu? Falta de sabedoria? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. A desobediência é falta de sabedoria. Porque todo aquele que for sábio, ele não desobedece a Deus, porque ele sabe que Deus tem poder, não só para matar o corpo, mas para tirar o corpo no inferno. Em Mateus, creio que é Mateus capítulo 10. Deus tem poder. O homem mata o corpo, mas não tem poder na alma, porque poder na nossa alma quem tem é Deus. Né? E o diabo só tem se nós dermos lugar, se Deus, e ele só toma lugar, o diabo só toma lugar na nossa alma, se Deus perder o prazer na nossa alma. Se a nossa alma cheira tão mal, abomina tanto a Deus, Deus perde o prazer, então diz: não, esse é resto. Satanás toma parte. Deus não atenta para aquela alma. Vemos aqui o Jó, no capítulo 1, o diabo foi lá cutucar Deus para testar o Jó, porque ele disse que Jó é um servo, que se Deus tirar ele tudo, como o Jó é temente a Deus e obedece a Deus e ama a Deus, por causa da bondade, da prosperidade de Deus que repousava sobre ele. E se Deus tirar, ele foi dizer a Deus, de certeza que se Deus tirar tudo a Jó, ele vai blasfemar de Deus. Mas muito pelo contrário, Jó adorou a Deus. Quando a desgraça lhe bateu a porta, Jó adorou a Deus. E o que é que Deus disse ao Satanás? Podes lhe tirar tudo, mas na alma dele não tocas. É para ver que a nossa alma é propriedade privada de Deus. O inimigo só toma parte quando Deus deixa de ter prazer nela. Né? Então, a falta de sabedoria nos leva a desobedecer. Porque se ele fosse realmente sábio, ele tivesse sabedoria, ele iria ver que ele iria perecer no inferno. E ele iria tentar para granjear esses talentos todos. Então, e o que é que Deus disse? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe o que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ora, o Jó também é um grande testemunho de reverência
para nós entrarmos no sobrenatural de Deus, é preciso termos reverência, temor, obediência, e santificarmos muito para Deus, não é? E o Jó era um grande exemplo disso. Até quando os filhos dele pecavam, ele ia expiar os pecados dos filhos para assegurar de que Deus não ficaria ofendido, não é? Não vá os filhos terem blasfemado contra Deus, então lá veio a reverência e o temor que ele tinha a Deus. Isso lhe valeu entrar no sobrenatural, mesmo quando Deus tirou os filhos, o inimigo tirou-lhe tudo, os filhos que ele tinha, os 7 filhos morreram, toda a riqueza ele tinha, tiraram tudo, ele depois ficou doente, cheio de chagas, ficava na cinza, não é? Até precisava de um caco para estar a coçar as chagas. Ele em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Ele reverenciou Deus. Ele disse que, ok, Deus deu, Deus tirou. Eu vim ao mundo, eu vim nu. Se eu estou agora nu, é de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é tudo graças a Ele. Se Ele decidiu que eu fique nu, que seja, não é? Isso é reconhecer a soberania de Deus. Que Deus pode, Deus faz quando quer e que Deus continua a ser Deus. Não é? Ninguém lhe vai tirar a soberania. Que acima dele nenhum outro Deus se formou. Depois dele também nenhum outro Deus haverá. Deus é Deus. E Jó reconheceu isso. Quando nós reconhecemos isso, nós somos sábios e vamos reverenciar a Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Então, temos vários outros heróis da fé na Bíblia que tomaram posse também da promessa, entrando no sobrenatural de Deus. Não é? Temos, por exemplo, o José, entrou no sobrenatural e pronto. E agora, e você? O que é que você tem feito para entrar no sobrenatural de Deus? O que é que você quer fazer para entrar no sobrenatural? O que é que você precisa de fazer para entrar no sobrenatural de Deus? Se você ainda não experimentou a prosperidade divina, atenção que a prosperidade divina não tem a ver com riqueza, não tem a ver com abundância, tem a ver com ter necessidades supridas. E pelo fato de nós termos a paz de Deus, a alegria de Deus, aquele que realmente aprecia a paz, aprecia a alegria, estas duas são a melhor prosperidade divina. Porque a alegria, quem dá é Deus. A verdadeira alegria, quem dá é Deus. E aquele que tem a verdadeira alegria é aquele que entra no sobrenatural de Deus, tendo comunhão com Deus. Esse toca no lugar santíssimo. Esse não conforma com estar no átrio do Senhor. Esse não conforma com estar no lugar santo do Senhor. Mas ele entra no lugar santo dos santos. Né? No lugar santíssimo. É onde está Deus. Assentado à direita de Deus com Jesus Cristo, acima de todo o principado, toda a potestade, todas as hostes espirituais da maldade, lugares celestiais, acima de todo o príncipe das trevas, todo o domínio, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Esse experimenta o sobrenatural de Deus, isto eu vos garanto. Muita união, muita bênção. Muita união com os homens, perdoando, suportando. Salmo 133. Muita união, muita bênção. Salmo 133. Colossenses 3. Suportando uns aos outros, amando uns aos outros cordialmente, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoa, perdoar também uns aos outros. Isto consistentemente, tendo comunhão com Deus. Você pratica o primeiro mandamento, tendo comunhão com o teu próximo, perdoando, suportando, você cumpre o segundo mandamento.
sendo consistente, persistente, sem desistir e esforçando, mesmo no pouco, não há como você não entrar no sobrenatural de Deus. Porque você vai estar operando no sobrenatural de Deus. Não é fácil, mas também não é impossível. E lembra que tudo é possível para aquele que crê e nada é impossível para Deus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa pregação, pela qual eu muito aprendi. Senhor, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço pelos rios de água viva, quando tu ministraste e eu recebi, e eis-me aqui também a dar também para todos aqueles que eventualmente seja da tua vontade, que eles também venham receber e se encher. Senhor, que toda essa palavra vá e prospere para tudo aquilo que é enviada, e eu oro para que cada pessoa que ouvir esta pregação se encha de ti, Senhor, entre no teu sobrenatural, opere dentro da sobreexcelente grandeza do poder do amor de Jesus para experimentar qual é a perfeita boa vontade do Senhor para a sua vida, operando no sobrenatural de Deus. Toma posse do sobrenatural, de milagre de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e sirva a Deus e testemunhe de ti, Senhor, que é um Deus de amor, que ama a prosperidade do seu povo e que a sua palavra é viva e eficaz e prospera para tudo quanto é enviado e não volta para ele vazia, em nome de Jesus. Deus de paz, Deus de amor, eu rendo-me a ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração somente a ti é dado, em nome de Jesus. Amém.